Está marcado para amanhã o enterro da engenheira que morreu em uma explosão na Pedreira Rio Branco, aqui em Feira de Santana. Os indícios apontam que materiais explodiram antes do tempo. E o desespero de uma mãe que está com dificuldade para matricular aqui em Feira de Santana o filho que tem um diagnóstico de autismo. Também tem as notícias do futebol. Amanhã vai ter mais uma rodada do Baianão e a gente vai contar uma curiosidade sobre o técnico do Jacuipense, Jonilson Veloso. Ele está entre os técnicos brasileiros com mais tempo comandando um time. É a partir de agora aqui no BATV. Fique comigo. Vai ser enterrado amanhã, na cidade de Caetité, o corpo da engenheira de Minas, Cibele Araújo Ledo, de 35 anos. Ela morreu em um acidente no final da tarde de ontem, na Pedreira Rio Branco, onde trabalhava aqui em Feira de Santana. Ela foi ferida durante uma explosão e morreu na hora. Uma perícia foi feita para apurar as causas do acidente. A explosão que matou a funcionária Cibele Araújo Ledo, de 35 anos, aconteceu ontem por volta das 5h30 da tarde, no interior da Pedreira Rio Branco, que fica aqui no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana. Moradores da região chegaram a sentir o estrondo. Uma explosão muito grande. Chegou a abalar tudo. Como assim abalar? Chegou a estremecer tudo, as janelas estremeceram tudo. Chegou a estremecer. Barulho. Explosão bem forte. Assustou? Porque já é de costume ter explosão. Aí a gente ficou assim, meio assim, assustada, que foi mais tenso. E a senhora depois viu o SAMU passando por aqui? Vimos o SAMU passar, rabecão, mas nós não sabíamos o que tinha acontecido. Cibele era engenheira de Minas e trabalhava há 6 anos aqui na Pedreira. No momento da explosão, ela fazia o descarte de materiais explosivos. Ela morreu no local. Segundo a Polícia Civil, Cibele não fazia uso de nenhum equipamento de segurança no momento da explosão. Na manhã de hoje, o Departamento de Polícia Técnica e o Exército estiveram na Pedreira para apurar as causas do acidente e se há risco de novas explosões. Outro funcionário da empresa, Roberto Silva, estava com Cibele na hora do acidente. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade. A empresa se manifestou através de nota. Disse que lamenta profundamente o ocorrido, que se solidariza com os familiares e amigos e que está prestando toda a assistência necessária. Informou também que está aguardando a conclusão da perícia técnica para esclarecer o ocorrido. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu porque o material manipulado pela engenheira para ser descartado explodiu antes do previsto. Mas isso só vai ser confirmado depois do laudo da perícia sair. Em relação à informação passada pela polícia de que Cibele não usava nenhum equipamento de proteção, a pedreira não confirmou nem negou. Disse que vai aguardar o resultado da perícia. Sobre o funcionário que tinha se machucado, a pedreira informou que ele já foi liberado do hospital, está em casa e passa bem. O enterro de Cibele vai acontecer amanhã pela manhã, no cemitério municipal da cidade de Caetité, na região sudoeste do estado. O ano letivo na maioria das escolas particulares começa na próxima semana. Mas a mãe de uma criança autista ainda não sabe onde o filho vai estudar. Ela diz que tentou colocar o menino numa escola com mais estrutura, mas que a vaga foi negada porque a unidade alegou já ter preenchido as cotas para alunos especiais. Léo tem 4 anos e sofre de transtorno do espectro autista. O diagnóstico veio no ano passado. A mãe ainda tenta se adaptar. Foi através de uma amiga, que me colocou na possibilidade dele ter o autismo. Eu nem conhecia nada sobre o assunto e fui pesquisar sobre. A partir daí, levei na neurologista, que achou a necessidade de estar fazendo as intervenções, que era uma terapia ocupacional. Ele começou, fonoaudióloga. Início de ano letivo e a ansiedade de ver o Léo estudando e se integrando na escola deu lugar à preocupação. É que desde outubro do ano passado que Lucinéia tenta matricular o menino neste colégio particular, em Feira de Santana. Ficou em fila de espera e a resposta definitiva só veio menos de uma semana antes do início das aulas. Não tem vaga para o Léo. Elas me explicaram que eles têm salas lá que chegam a ter 4 crianças
com transtorno. Então, eles não estão mais admitindo outras crianças. Qual foi o sentimento depois dessa experiência? Nossa, eu fico emocionada quando eu falo, porque foi muito difícil. Quando se trata de filho, é tudo muito difícil. E o meu medo era esse, era eu ter que passar, não era que ele tivesse que passar por essa falta dessa inclusão. Entendeu? O preconceito é muito grande. Eles têm o momento deles de estresse. Isso é confundido com birra. Então, a gente vai para a festinha de aniversário, onde eu tenho que tirar Leonardo na hora do parabéns, para não atrapalhar o desenrolar do parabéns, entendeu? Então, a gente já passa isso no dia a dia, com outras ocasiões, entendeu? Nós procuramos a direção do Colégio Santo Antônio, que não quis gravar entrevista sobre o assunto. A repercussão nas redes sociais foi grande. Muita gente saiu em defesa da escola. Outras pessoas manifestaram apoio a Lucinéia e Léo. A advogada Marcele Ferreira, que faz especialização em autismo, inclusão e direito da pessoa com deficiência, lembra que toda e qualquer escola, seja ela pública ou particular, tem que estar de portas abertas para alunos portadores de deficiência e tem que se adequar às necessidades da criança ou adolescente, não o contrário. É obrigatório que a escola receba a criança. E o que a gente vê é que talvez por uma questão de despreparo mesmo, de receio de como lidar com essa criança que apresenta uma limitação, procuram recusar esse atendimento, informando que existe um número de vagas ou que tem que aguardar em lista de espera. Isso, além de ser uma afronta ao direito da pessoa, ao direito subjetivo da própria família, se trata de crime previsto na norma. A Lei de Proteção à Pessoa Autista e a Lei de Proteção à Pessoa com Deficiência não determinam um número máximo de vagas por escola. Negar essa vaga pode ser considerado crime. A pena pode variar de 2 a 5 anos de prisão e multa de até 20 salários mínimos. Além da sanção penal, ainda existe também a questão da sanção civil, porque por se tratar de uma situação em que fere o direito subjetivo da família, o direito da criança de ter acesso irrestrito à educação, então a família pode sim buscar o auxílio de um advogado para que ingresse com uma ação indenizatória em decorrência dessa má prestação de serviço. Só reforçando o que já foi dito aí na reportagem. Procuramos a escola, mas a direção preferiu não se pronunciar. Vamos torcer para que Lucinéia consiga matricular o filho em outra escola. Amanhã tem Bahia Rural aqui na tela da Rede Bahia. Amanhã no Bahia Rural vamos mostrar por que estas amêndoas de cacau são mais valorizadas no mercado. A coloração e o aroma forte se destacam. Técnica. Especialistas explicam como fazer o manejo correto dos pés de melancia. Pequenos e perigosos, uma reportagem exclusiva vai mostrar como as formigas e os cupins estão causando prejuízos para os criadores de gado de uma região da Bahia. É amanhã no Bahia Rural, a partir das 7h25 da manhã. Eu espero você. E amanhã também tem futebol, a terceira rodada do Campeonato Baiano. Os times da nossa região entram em campo às 4 da tarde. Aqui em Feira de Santana vai ter clássico, viu? Vamos conferir aí. Fluminense e Bahia de Feira vão se enfrentar no Joia da Princesa. O Atlético de Alagoinhas joga contra o Jacobina no Carneirão. E o Jacuipense enfrenta o Bahia no estádio de Pituaçu, em Salvador. Olha, os técnicos dos times aqui do Brasil não costumam levar muito tempo no cargo. Mas claro que toda regra tem exceção. Aqui na Bahia, o técnico do Jacuipense, Jonilson Veloso, está entre os 4 técnicos brasileiros que estão há mais tempo comandando um time de futebol. Quando vence, muitas vezes o crédito vai para o time. Mas quando perde, a culpa geralmente é dele. O treinador, que aqui no Brasil não tem vida fácil e também não costuma demorar no cargo. Sequência longa de jogos, diversas competições, cobrança da torcida, tudo isso muitas vezes acaba derrubando o treinador. Mas você sabia que entre os que estão há mais tempo no cargo no Brasil, um deles está disputando o Baianão? É isso mesmo, o técnico Jonilson Veloso do Jacuipense.
O levantamento feito pelo Globo Esporte separou os 60 times que disputam as séries A, B e C do Brasileirão. Nesse top 4, quem lidera a lista é o Gerson Guzmão, técnico do Operário, que está no time desde março de 2016. Depois vem o Renato Gaúcho, no comando do Grêmio desde setembro de 2016. Na terceira posição, o Vinícius Bergantin, técnico do Ituano desde junho de 2017. E fechando a lista, o técnico Jonilson Veloso, que assumiu Jacupa em novembro de 2017 e vem fazendo bonito no cargo. Mas afinal, quem é Jonilson Veloso? O jeitão é meio tímido e sereno, não só nos treinos, mas também durante os jogos. Natural de Salvador, o jovem técnico de 44 anos treinava as divisões de base do Jacuipense, até que em novembro de 2017 aceitou o desafio de ser treinador. Muda tudo, né? Antigamente a cobrança era direcionada sempre ao treinador, ele é o principal gestor da equipe, ele que gere isso, junto com a diretoria, frente aos atletas. Então, essa mudança a gente sentiu quando a gente passou a ser o treinador principal, cobrança da torcida, da imprensa, enfim, até da própria família, acarreta tudo em cima do treinador. Depois de um começo de adaptação, os resultados foram aparecendo. Até que no ano passado veio a grande conquista da carreira dele e do time, o inédito acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Muda tudo, muda a cobrança é o principal, que de uma forma era cobrado de um jeito, com acesso, a torcida fica muito mal acostumada, querendo sempre título, sempre ganhar, então a gente coloca muito assim em relação à cobrança, que essa foi a mudança principal. Para esse ano, Jonilson se considera mais ambientado. Só com o clube, de uma maneira geral, mas também com o elenco, que está disputando o Baianão e ainda tem uma Série C pela frente. Para ele, tudo mais do que pronto para esses desafios. E o desejo é um só, o de, por aqui, continuar no cargo, fazendo história. 2020, a gente já sabe que a gente tem que chegar nas finais do Campeonato Baiano, é uma meta que a gente traçou, porque é a primeira competição principal nossa. Depois vem a Série C, a gente sempre almejando a subir para a Série B. Não adianta a gente fazer um trabalho e ficar no meio do caminho, a gente tem que estar sempre dando continuidade e uma dessas continuidades é sempre conseguir esses acessos para a gente mais fazendo história aqui na equipe da Jacuipense. Agora são 7 horas e 34 minutos. Veja, depois do intervalo começou o Festival de Verão 2020 e você vai acompanhar direto da Arena Fonte Nova. Uma boa noite para você, tenha um excelente domingo. Beijo grande, gente.